Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje falando sobre a distinção dos aspectos organizacionais dos textos. Mas antes disso, nós temos algumas perguntas. Por exemplo, você sabe explicar a distância correta dos lugares quando alguém vem perguntar a você? Por exemplo, se você está na rua e alguém pede uma informação, você consegue definir com exatidão a distância que essa pessoa tem que percorrer? É o que a gente vai ver hoje. Lembrando que nós vamos utilizar a plataforma Inglês Paraná, vocês vão utilizar o seu login @escola e a sua senha, e o link está aqui à disposição para vocês. Então nós vamos acessar através da plataforma, no inglês geral, o nível 3, nós vamos trabalhar a unidade 2, locais e direções. E vamos utilizar as 3, 4 e 5 atividades para nós conseguirmos as informações. Vamos para lá? Então, lembrando vocês aqui que nós estamos dentro da nossa plataforma, nível 3, unidade 2, vamos falar sobre perguntando e indicando as distâncias. Então, quando a gente pergunta sobre as distâncias, nós vamos utilizar a expressão How far is it? Usa-se a expressão How far is it para perguntar sobre a distância para um lugar. Por exemplo, let's go to the coffee shop. How far is it? It's only 2 blocks. Então, nós temos aqui, vamos à cafeteria ou vamos à lanchonete. Qual a distância? São apenas 2 quadras. Quando nós perguntamos sobre a distância entre dois lugares, utilizamos a expressão How far is it from o lugar to o outro lugar. Por exemplo, How far is it from your house to the beach? It's about 2 kilometers. Então, nesse caso, nós temos a indicação. Qual a distância entre a sua casa e a praia? E a pessoa responde, it's about 2 kilometers. Lembrando que a maior parte do mundo utiliza quilômetros ou kilometers quando medimos as distâncias. Mas o Reino Unido e os Estados Unidos usam miles. Uma milha tem aproximadamente 1,6 quilômetros. Caso você não saiba a distância exata, a quantidade exata, você pode utilizar a expressão around ou about antes do número. Por exemplo, How far is it from London to Paris? It's about 340 kilometers. então observem que quando a gente fala How far is it from London to Paris? Então aqui nós estamos indicando de um lugar ao outro, mas nós não sabemos com exatidão. Então it's about ou it's around 340 kilometers. No caso, it's around 215 miles from London to Paris. Então aqui temos a distinção das milhas, 215 milhas, que vai equivaler a aproximadamente 340 quilômetros, ok? Então agora, no nosso exercício, nós vamos assistir os vídeos e responder as perguntas que aparecem, todos eles reportando distância. That's my hometown, Salvador. There. Right. On the East Coast. A nossa pergunta aqui, quando o nosso falante ele questiona how far, where's Salvador? E ela pergunta, ela diz on the East Coast, na costa Yeah. leste. Where's Rio? It's in the south, down here. How far is it from Salvador to Rio? It's about 1,200 kilometers. How far is it from Salvador to Rio? Qual a distância entre Salvador e Rio de Janeiro? Ele diz 2,000 So you live on the coast? Yeah,
I love the ocean. Do you know Big Sur? No? Where's that? It's in California. It's in the mountains, but it's also on the coast. Is Big Sur far from the ocean? Big Sur fica longe do oceano? No, it isn't. There it is on the west coast. It's so beautiful there. In the summertime, you can go camping. Então ali no fim do nosso vídeo ela descreve, ou ela faz a descrição de onde fica Big Sur, como pode chegar lá, o que pode ser feito. Ok? Agora, no nosso exercício, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ouvir, eu vou dar um tempo para vocês ouvirem, vocês vão ouvir e responder cada uma das perguntas de acordo com o que se pede dentro do áudio, ok? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Na nossa primeira pergunta aqui, vamos ouvir o áudio, mas a pergunta é: How far is it from Paris to Bruges? Qual a distância entre Paris a Bruges? So, how far is it from Paris to Berlin? Well, first we drive from Paris to Bruges in Belgium. It's about 300 kilometers. Then we drive from Bruges to Berlin. How far is it from Bruges to Berlin? About 800 kilometers. Wow, that's pretty far. Então aqui vocês observem qual a distância entre Paris e Bruges é 300 kilometers. E aí vocês vão ouvir novamente o áudio para responderem qual a distância entre Bruges to Berlin. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Vamos lá, vamos ouvir o nosso áudio e descobrir qual a distância entre Bruges to Berlin. So, how far is it from Paris to Berlin? Well, first we drive from Paris to Bruges in Belgium. It's about 300 kilometers. Then we drive from Bruges to Berlin. How far is it from Bruges to Berlin? About 800 kilometers. Wow, that's pretty far. Então, qual a distância entre Bruges to Berlin? 800 kilometers. Agora, nós vamos ouvir o áudio que está à disposição para responder esses exercícios. Colocar as palavras em ordem de acordo com o nosso áudio. Vou dar um tempinho para vocês responderem esse aqui também e a gente já volta.
Vamos ouvir o nosso áudio para poder respondermos usando as informações que estão aqui embaixo. Nós vamos colocá-los de ordem correta. So, how far is it from Paris to Berlin? Well, first we drive from Paris to Bruges in Belgium. It's about 300 kilometers. Then we drive from Bruges to Berlin. How far is it from Bruges to Berlin? About 800 kilometers. Wow, that's pretty far. No caso aqui, estudantes, quando vocês ouvirem, caso não consigam completar todo ele, ouçam novamente para que vocês possam organizar. Ou façam pausado cada frase que vai facilitar para vocês. Então aqui nós temos todo esse texto que nós temos aqui, na verdade, é o diálogo que foi feito no exercício anterior. So, how far is it from Paris to Berlin? Well, first we drive from Paris to Bruges in Belgium. It's about 300 kilometers. Then we drive from Bruges to Berlin. How far is it from Bruges to Berlin? About 800 kilometers. Wow, that's pretty far. Então aqui nós temos uma transcrição do áudio que já foi feito anteriormente para vocês organizarem as frases, ok? No nosso próximo exercício, vocês vão ouvir as informações e vão gravar o que foi falado, vão repetir a pergunta ou a frase que está ali. Lembrando vocês que uma palavra, duas palavras que o som não capte corretamente, não tem problema. O que vocês também podem fazer? Um ambiente mais silencioso, um lugar onde vocês consigam ter uma sonoridade um pouco melhor, contribui para esse tipo de exercício. Vamos lá? Vamos ouvir e fazer a gravação. How far is the restaurant? How far is the restaurant? Uma sugestão também mais pausado, o quanto mais palavra por palavra concilia também para vocês poderem repetir. It's not far, only 2 or 3 blocks. It's not far, only 2 or 3 blocks. How far is it from Rio to Salvador? How far is it from Rio to Salvador? It's about 1,200 kilometers. It's about 1,200 kilometers. Observem que aqui o áudio não captou, então vamos repetir. It's about 1,200 kilometers. How far is it from Los Angeles to San Francisco? How far is it from Los Angeles to San Francisco? It's about 400 miles. It's about 400 miles. Completamos a nossa atividade e também completamos a nossa lição. Vamos voltar à nossa unidade. Então, pessoal, dando continuidade à nossa atividade, nós vamos fazer a lição 4, ou o exercício 4, que envolve leitura, lendo sobre as localizações, porque não é só falar, nós também precisamos interpretar essas localizações. Então, vamos lá? Aqui nós temos o texto e vamos responder as perguntas. Então, o nosso texto ele não é muito extenso, né? Ele indica até aqui um pequeno parágrafo. Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on Atlantic Ocean. Two very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Rio also is in the mountains. Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Então, na nossa pergunta, where is Rio de Janeiro? In the west, in the south ou in the north? Então, de acordo com a nossa informação aqui, in the south of Brazil. What coast is Rio on? The east coast, north coast or south coast? Então nós temos the east coast. What ocean is Rio on? Então aqui nós temos Atlantic. Where is Rio? Onde fica? Né? On the beach but not in the mountains, in the south but not in the coast, on the ocean and in the mountains. It's on the ocean and in the mountains. E what famous mountain is in Rio? Sugarloaf ou Pão de Açúcar.
Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir o nosso áudio para responder as perguntas ou responder as lacunas corretas aqui. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então agora nós vamos ouvir o nosso áudio e utilizar as palavras que estão embaixo para completar o nosso texto. Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on the Atlantic Ocean. Two very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Rio is also in the mountains. Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Então aqui, para concluir o nosso texto, Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on Atlantic Ocean. Two very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Rio is also in the mountains. Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Agora, nós vamos observar e ouvir o áudio e organizar as frases dentro do quadro. Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. Observem aqui. Uma sugestão, sempre ouçam e já vão organizando. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on the Atlantic Ocean. It's on the east coast. Two very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Rio is also in the mountains. Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Então nós temos aqui a organização de acordo com o áudio. Temos mais uma etapa concluída, né? Muito bem. Então aqui, estudantes, na atividade que nós vamos fazer, nós vamos descrever a localização de uma cidade. Nós já tivemos indicação de distância, nós já falamos sobre as localizações e agora nós vamos escrever sobre essa situação. Então, por exemplo, leia o post do blog sobre a cidade natal de uma pessoa e então escreva sobre uma cidade que você conheça. Digite na caixa de entrada, ele pede ali em torno de 30 a 50 palavras. Uma sugestão que a gente sempre dá, evite de colocar informações pessoais nesses textos. Faça um texto mais amplo. Por quê? Pensando na questão de privacidade de vocês. Então nós temos aqui, the city of Hangzhou is in the south of China. It's about 170 kilometers from Shanghai. Many people from Shanghai travel to Hangzhou by train on weekend. It isn't on the coast, but it's on a beautiful lake. West Lake is very famous. There are beautiful hills, valleys, and mountains near the city. There are also bamboo forests.
Vou dar um tempinho para vocês responderem aqui, colocar essas informações e a gente já retorna com o nosso exemplo para vocês, ok? Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos utilizar o espaço em branco para podermos fazer a digitação do nosso espaço. Então, aqui nós vamos colocar um texto simples, vamos falar de uma cidade, um ponto turístico que vocês conheçam. Eu vou colocar, por exemplo, sobre Foz do Iguaçu. There is a place called Foz do Iguaçu. It's in the west of Paraná. There are many good places to visit, like Iguaçu Falls and the power station of Itaipu. Many, que nós podemos colocar aqui muitas pessoas, many people visit Foz all the year. E se vocês já visitaram lá, por exemplo, pode colocar se vocês gostaram ou não, se a visita foi interessante ou não. It's a good place to visit. Então, um texto bem simples que pode auxiliar vocês. Aqui nós temos um texto de exemplo também. Edinburgh is in Scotland, a really beautiful city. It's on the coast of the country, on the North Sea. It's not in the mountain, but there are mountains nearby. It's around 400 miles from London to Edinburgh. By car, that's about 7 hours. Coming the summer, in winter, it's really cold. Ok? Informações bem simples que vocês podem escrever aqui para aprimorar o writing de vocês. Ok? Então, temos mais uma etapa concluída, mais uma lição concluída. Então, pessoal, como nós estamos falando, na nossa última atividade da plataforma, nós fizemos um writing. Informações básicas, informações simples, frases vão contribuir para vocês, para que vocês possam aprimorar a escrita de vocês, ok?
Students, na aula de hoje nós aprendemos sobre as localizações, as distâncias e como dar essas indicações. Espero que vocês tenham aprendido bem. See you there and bye bye!